Para vermos aqui o sentido de a força ser também proporcional à aceleração, sendo a aceleração igual ao quociente da variação de velocidade pelo tempo decorrido, se tu imaginares uma mesma força a levar duas massas, uma massa M e outra massa M, puxadas rebocadas, digamos assim, pela mesma força, tu podes pensar, se as massas forem, por exemplo, arrastadas até as duas massas, este bloco for arrastado até este ponto, tu podes pensar que este deslocamento é feito por etapas. Por exemplo, imagina que primeiro é puxada esta massa M até aqui, depois a gente para o tempo e a força vai buscar esta massa M até aqui, depois a mesma força leva esta massa M até aqui, e depois para o tempo e ela vai buscar esta massa de baixo até aqui, e portanto temos aqui um instante 1, um instante 2, um instante 3 e um instante 4, digamos assim, e depois no instante seguinte a mesma força leva esta massa até aqui no instante 5, e no instante 6 ela leva a massa até aqui, e podemos decompor o movimento nestas etapas. Agora supõe isto, se tivermos uma força F a puxar as duas massas, agora supõe que temos duas forças iguais, cada uma a puxar a sua massa, temos isto assim, o dobro da força aplicada aqui. Então repara o que acontece. Em vez de a mesma força puxar primeiro esta massa e depois esta, como são duas, elas podem fazer esse movimento num só passo. Este é o passo 1. E depois o segundo bloco num só passo, passo 2. E o mesmo bloco, o passo 3. De modo que se elas forem fazer 6 passos, 4, 5, 6, enquanto a força única vai aqui, as duas forças juntas já vão aqui. Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, em 6 unidades de tempo, esta andou a distância D nesse mesmo tempo e esta aqui andou a distância 2D nesse mesmo tempo. Ora, 2D no mesmo tempo é uma velocidade dupla desta. Ou seja, para o mesmo intervalo de tempo, estes dois cavalos a puxarem estas duas massas, digamos assim, têm uma velocidade, o dobro, no mesmo tempo. Ora, o dobro da variação de V no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, dá o dobro da aceleração. Portanto, quando a força duplica, para a mesma massa, M mais M, quando a força duplica, também acontece o mesmo à aceleração, e então nós também queremos que a força seja proporcional à aceleração. E repara que esta fórmula permite respeitar as duas imposições, digamos assim, F proporcional à massa e F proporcional à aceleração. Mas para ficarmos com uma melhor ideia do que a aceleração é, porque este conceito vai nos ser muito importante em muitas aplicações para clarificar conceitos matemáticos de que vamos falar em cálculo 1 e cálculo 2, falar um pouco mais sobre a aceleração. Suponho que se diz que um dado objeto se move com uma aceleração constante de 10 metros por segundo quadrado. Okay? Antes de mais, repara que se a aceleração é a variação de velocidade com o tempo, então em termos de unidades, em cima, velocidade, temos metros por segundo, e em baixo temos segundo, e portanto a aceleração tem como unidades metro por segundo quadrado, se simplificares algebricamente esta fração. Portanto, o que uma aceleração de 10 metros por segundo quadrado diz é que a velocidade deste corpo está a variar, a aumentar 10 metros por segundo em cada segundo. Então, se a gente supuser que no instante t igual a 0, a velocidade é 0, se tivermos um corpo parado,
e ele começar a mover-se com esta aceleração, passados 3 segundos, que velocidade o corpo tem. Ora, o que a aceleração diz é, imagina que o corpo está a fazer um movimento vertical, enfim, atraído, impulsionado por alguma força diferente da força com que a Terra atrai corpos, e que no instante zero a velocidade do corpo é zero, portanto ele começa parado, digamos assim. Passado 1 segundo a velocidade dele tem que ser esta, porque é isso que significa uma aceleração de 10 metros por segundo quadrado. Significa que em cada segundo a velocidade aumenta 10 metros segundo. Portanto, é 10 metros segundo por segundo. Então, ao fim de 1 segundo, a velocidade é 10 metros segundo. Ao fim de 2 segundos, a velocidade já tem que ser 20 metros segundo, porque em cada segundo, cá está, a velocidade aumenta 10 metros segundo. Então, o que tu podes concluir do movimento deste corpo a esta aceleração constante é que, repara que ele percorreu este percurso todo com uma velocidade entre 0 e 10 metros segundo, mas percorreu este segundo intervalo de tempo com uma velocidade maior do que esta aqui, porque começou em 10 metros segundo, acabou em 20. Portanto, para intervalos de tempo iguais, o corpo percorre distâncias cada vez maiores. E o que eu queria neste vídeo era que tu percebesses como nós podemos, com o cálculo, ver qual é a distância que o corpo percorre neste intervalo, mas enfim, podemos responder já à pergunta aqui. Qual é a velocidade que o corpo leva 3 segundos depois de iniciar o movimento? E bem, seguindo isto aqui, não temos aqui espaço, mas suponho que o terceiro segundo ficava aqui, a velocidade ao fim de 3 segundos. Neste segundo, ele pôs-lhe mais 10 metros segundo aqui, portanto o corpo vai a 30 metros segundo. Portanto, esta distância aqui, de facto, seria muito mais abaixo, seria bem maior que esta. Mas vamos ver, olha. A aceleração é a derivada da velocidade em ordem ao tempo. Okay? É isso que significa a aceleração. É o modo como varia a velocidade com o tempo. Portanto, A igual a vírgula. Ora, nós neste caso temos uma aceleração constante, 10 metros segundo quadrado. Então, o que eu te pergunto é, faz uma pausa neste vídeo e diz-me que valor, que expressão para a velocidade é que eu hei de pôr aqui, para que a derivada dele em ordem ao tempo dê 10. Okay? Eu tenho que pôr aqui uma expressão para a velocidade, de modo que a derivada dela em ordem ao tempo dê 10, porque é isso que a aceleração é. Então, pausa o vídeo e diz-me o que é que eu posso pôr aqui dentro. Ora, lá está. Supondo que tu fizeste a pausa neste vídeo, espero que possas compreender aqui que, por exemplo, 10t é uma expressão que serve para a velocidade, porque a derivada de 10t em ordem ao tempo é 10. Então, repara que nós adquirimos uma fórmula para a nossa velocidade vt, igual a 10t, e ela confirma quando t é 0, 10 vezes 0 também é 0, portanto v de 0 igual a 0, e também confirma que v de 3, quando o tempo é 3, é 10 vezes 3, 30 metros segundo, como nós vimos há pouco, e quando o t é 1 é 10 metros segundo, como aqui está. Enfim, esta fórmula respeita as velocidades que nós calculamos aqui. Agora nós queremos ser mais ambiciosos um pouco. Nós queremos saber, já vimos que a velocidade ao fim de 3 segundos é 30 metros segundo. E espero que seja para ti óbvio que este corpo se está a mover cada vez mais rápido. Agora, o que nós queremos ter a ambição de saber, ao fim de 3 segundos,
qual foi a distância percorrida por este corpo em metros? A distância relativamente ao ponto de onde o corpo partiu. E uma coisa que a gente sabe é que nós queremos saber quem é a distância, aqui, e uma coisa que a gente sabe é a velocidade é a derivada da distância em ordem ao tempo. A velocidade é igual à derivada da distância percorrida. Aqui estou a chamar a distância d, ok, mas podia chamar, por exemplo, x, a derivada da distância em ordem ao tempo. É o d'. Ora, o que é que a gente sabe que a velocidade é? A velocidade é 10t, acabamos de vê-lo aqui em cima. Acabamos de ver que a fórmula para a velocidade é 10t. Então, se o 10t é a derivada da distância em ordem ao tempo, qual é a distância que tu achas que a fórmula para a distância que tu achas que eu hei de colocar aqui, a distância em ordem ao tempo, para que a derivada em ordem ao tempo dela dê 10t? Pausa este vídeo e diz-nos qual é a fórmula para a distância. Ora bem, eu suponho que tu pausaste este vídeo. Se pausaste, fizeste muito bem, e se tentaste encontrar, talvez possas ver que 5t ao quadrado serve. Porque quem é a derivada de 5t quadrado? Olha, calculemos aqui. Como o 5 é uma constante multiplicativa, é 5 vezes a derivada de t quadrado. E a derivada de t quadrado, quem é? É 2t. E 2t vezes 5 dá 10t. Então, qual é a fórmula para a distância? Distância em ordem ao tempo é 5t quadrado metros. Então, passado 1 segundo, que distância percorreu o nosso corpo? Passado 1 segundo, percorreu a distância de 5 vezes 1 segundo ao quadrado, 5 metros. A distância aqui é 5 metros. V igual a 5 metros. E qual foi a distância que o corpo percorreu ao fim de 2 segundos? Distância ao fim de 2 segundos é 5 vezes 2 segundos ao quadrado. Okay, estamos a usar a fórmula para a distância que encontramos aqui. Ora, isto dá 20 metros. Portanto, no primeiro segundo o corpo percorreu 5 metros, no segundo 20 metros. Vê como ele, no segundo segundo, caiu 15 metros, ao passo que percorreu 15 metros, ao passo que no primeiro tinha percorrido só 5. Está a ir cada vez mais rápido. Já agora, a distância ao fim de 3 segundos é 5 vezes 3 ao quadrado, 45 metros. Portanto, vês, uma aceleração constante faz com que o corpo percorra distâncias cada vez maiores. Já agora, a operação que nós fizemos aqui em baixo, que nós fizemos aqui, dada uma função, calcular outra cuja derivada vai dar esta, calcular uma função aqui em baixo cuja derivada vai dar esta. Repara que é que a gente normalmente faz. Tu tens uma função e calculas o f', e a gente chama isto de derivar. Aqui repara que tu fizeste ao contrário. Aqui tu conheces uma função 10t e queres saber outra cuja derivada vai dar essa. Tu conheces esta função e queres saber outra cuja derivada vai dar esta. Este exercício ao contrário chama-se primitivação.